filosofia, tem um nome que nos aparece preferencialmente, que é um grande filósofo da história e da humanidade, que é Platão. Bom, Platão foi um dos maiores, se não o maior filósofo que nós temos notícia. Ele viveu em Atenas, como a gente sabe, né? Nasceu no final do século V a.C. e viveu a sua vida no século IV a.C. Bom, Platão é um filósofo excepcional, com uma obra enorme, imensa, que trata de praticamente todos os temas relacionados com a filosofia. Platão foi discípulo de um outro filósofo excepcional, que foi Sócrates, e de quem ele herdou um método, uma arte que ele imortalizou através da sua obra, que era o diálogo. Todas as obras de Platão são construídas, foram desenvolvidas em cima desse sistema, dessa arte de dialogar. Bom, Platão tem um legado excepcional em termos de filosofia, mas hoje eu queria destacar um dos seus temas que está relacionado com a teoria das ideias, que talvez seja também a base de tudo que ele foi desenvolvendo como a sua filosofia. Bom, o que ele ensinava, né, em relação às teorias das ideias? Ele dizia o seguinte, que o universo inteiro ele é constituído por duas dimensões. Uma dimensão que ele chamava de mundo inteligível e uma outra dimensão que ele chamava de mundo sensível. Essas duas dimensões estão interrelacionadas. Ele dizia que no mundo inteligível se situam todas as ideias, os arquétipos, os modelos de perfeição, que são a causa, que são o princípio, que são o motivo do mundo sensível. E tudo aquilo que existe no mundo sensível, que é esse mundo que a gente toca, que a gente vê, que a gente sente, né? Por isso o mundo sensível, é o reflexo mais ou menos aproximado desse mundo inteligível. E essa teoria é uma teoria muito profunda que encontra uma aplicação e um desenvolvimento em vários ramos da filosofia, como a própria política, como a ética, como a estética, como a metafísica, ou seja, vários ramos da filosofia de Platão estão direcionadas, estão sendo conduzidas por esse princípio que ele designava como teoria das ideias. Como uma analogia para a gente entender o que significa, né, a relação entre esses dois mundos, nós podemos imaginar qualquer obra que nós fazemos. Quando um artesão, por exemplo, né, ele decide fazer qualquer objeto, primeiro ele pensa, né, nesse objeto. O que eu vou fazer? Tal forma, tal material. E esse produto primeiro existe na sua mente, né? Ele idealiza esse objeto que ele vai construir. Uma vez definido isso, então ele vai procurar o material, a técnica, a forma, a cor e aí constrói esse objeto. É assim com todas as coisas que nós queremos realizar concretamente, né? Ou seja, primeiro essa coisa, esse objeto existe no nosso plano mental e depois isso vai se organizar e se plasmar e se concretizar no mundo físico. Essa relação é uma relação aproximada que a gente pode projetar para essa relação entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Não é uma relação perfeita, porque para Platão todos os nossos pensamentos, né, esse nosso mundo subjetivo, pessoal, humano, já estão no mundo sensível, mas ele guarda uma relação proporcional entre essa dimensão inteligível e sensível. E aí a gente tem um aporte extraordinário de Platão em relação a uma daquelas perguntas, ou talvez as três perguntas, que a filosofia sempre incitou os homens a buscar respostas. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E qual é o sentido da vida? Porque também segundo Platão e vários outros filósofos, que podemos considerar como filósofos à maneira clássica, eles nos ensinam que a vida ela não é aleatória, a história não é aleatória. Todos os nossos atos são, de alguma forma, conduzidos por um sentido.
ou seja, tendem a alguma direção. Isso para nós é muito interessante, porque uma vez que a gente vai em busca dessas respostas, qual é o sentido da vida, os nossos passos aqui, agora, cobram um significado muito mais importante. Na teoria das ideias de Platão, quando ele fala da ética, quando ele vai aplicar isso, né, ao contexto ético, a ética ganha ainda um brilho maior. Por quê? Ele dizia, como outros filósofos também, que a nossa ação no mundo sensível, né, tende ou tem um sentido a ir em busca desses arquétipos. Ele entendia o seguinte, que nesse mundo inteligível há um arquétipo, há um modelo de perfeição para todas as coisas. Haveria um arquétipo de perfeição, esse modelo de perfeição para o universo, ou seja, um sistema solar estaria indo em direção a esse modelo. O ser humano também teria um arquétipo, teria também um modelo de perfeição. E as suas ações, as suas atitudes, as suas decisões deveriam também estar direcionadas em direção a esse modelo de perfeição. E é muito interessante isso, porque isso dá um significado à vida e a um processo de evolução. Porque viver não é simplesmente respirar ou se movimentar, mas viver se coloca num contexto, num significado de evolução. Assim, todas as nossas ações aqui teriam um sentido de nos levar à evolução em busca desse arquétipo. Qual a importância da gente ter esse arquétipo, da gente ter um ideal, tanto um ideal humano, um ideal de civilização, de sociedade, de vida, um ideal de alma? Porque isso nos garantiria um processo evolutivo, ou seja, de aperfeiçoamento. Quando nós não temos um ideal que referencia, né, a nossa atitude, as nossas escolhas, os nossos passos, a nossa tendência é substituir o ideal por um estereótipo. E aí a gente perde o arquétipo e substitui por um estereótipo. Qual a diferença de um e de outro, né? O arquétipo é um modelo de perfeição, que é da própria natureza, que não é subjetivo, que não está relacionado com as minhas crenças, as minhas opiniões ou um conjunto de opiniões de uma sociedade, mas é um ponto que está na natureza, está relacionado com objetivos, com metas que são criados como princípios primordiais do universo, que referenciam toda a vida. Um estereótipo, ao contrário, não. O estereótipo é criado numa cultura, numa sociedade. O estereótipo é construído em cima de crenças, de opiniões, na maioria das vezes superficiais, em relação à aparência das coisas. E, obviamente, como está relacionado com aparências, com formas, e todas as coisas no mundo sensível estão em permanente transformação, mudança, vai se degradando, os estereótipos também. Portanto, não podem ser considerados como uma referência ao longo do tempo. Muitos críticos ao idealismo se apoiam no fato de que um ideal, por estar no mundo inteligível, ele jamais pode ser alcançado. Bom, Platão, Sócrates e tantos outros filósofos concordavam com isso, porque entendiam que isso que está no mundo inteligível é numa dimensão que não corresponde ao mundo sensível. E no mundo sensível, ele é regido por determinadas leis, por determinados parâmetros diferentes do mundo inteligível. No entanto, qual o valor de um ideal? Qual o valor de um arquétipo? Ele vai nos referenciar, é como uma estrela. Os antigos navegadores, eles se guiavam para chegar no seu porto, para chegar no seu destino, pelas estrelas. Se fôssemos um pouco mais infantis, poderíamos dizer, mas as estrelas não servem para nada, porque eles jamais vão chegar a essas estrelas. É verdade, mas as estrelas eram uma referência no céu para que eles caminhassem no mar, aqui na Terra.
E isso garantia que eles poderiam chegar ao seu destino, ou seja, aonde eles gostariam de chegar. E qual o valor disso para nós? Poderíamos pensar, a filosofia é muito teórica, não tem muita praticidade, o que vale ficar pensando e refletindo sobre as coisas? Faz toda a diferença a gente entender o sentido da vida, porque nesse ponto os nossos caminhos, os nossos passos vão evoluindo. E quem sabe a gente vai se aproximando um pouco mais desses modelos, dessa estrela que brilha no céu, mas pode sim conduzir os nossos passos na Terra.